Olá, pessoal! Começando mais uma aula de matemática. E seguindo o nosso mapa focal do mês de novembro, nesta semana de 29 e 30, nós vamos estudar o capítulo 13, a continuação, nas páginas 168 a 176, o mais atividades na página 185 e o que estudei na página 177. Neste capítulo 13, nós estamos estudando medidas, então agora nós vamos dar continuidade a essas medidas. Hoje nós vamos falar sobre medidas de capacidade. Caso você não se lembre, medida de capacidade é aquela medida que nós usamos para líquidos, como água, suco, leite. Sempre que nós precisamos medir líquidos, nós usamos medidas de capacidade. Neste tópico, estudaremos as unidades de medida de capacidade. O mililitro, que é o ml, e o litro, que é o L, que vocês já conhecem. Estudando medidas de capacidade. Já estudamos que alguns produtos são vendidos em gramas e em quilogramas. Veremos agora alguns produtos que são vendidos em litros e mililitros. Aqui nós temos alguns produtos que vocês já estão acostumados a ver, né, nas prateleiras do supermercado, na sua casa. Todos esses produtos são medidos em litro ou mililitro, que são aí as unidades de medida de capacidade. Utilizamos o litro e o mililitro para medir a quantidade de líquido que um recipiente pode conter, ou seja, a sua capacidade. Veja a equivalência entre essas unidades de medida de capacidade. Lembra que nós vimos nas aulas anteriores? Equivalência é quando é representado de maneira diferente, porém com o mesmo valor. Então, aqui nós temos essa equivalência. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Então, nesta unidade, nestas páginas que vamos estudar hoje, você precisa sempre lembrar dessa equivalência, que 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Transformações de medidas, né, das unidades. Certa empresa possui dois tipos de máquinas. A máquina do tipo A produz 15 litros de suco por minuto e do tipo B, 14.795 ml, ou seja, mililitros por minuto. Para determinar qual tipo de máquina produz a maior quantidade de suco por minuto, é preciso compará-las. Veja as duas possíveis transformações. Nas aulas anteriores, nós vimos, até um personagem do nosso material Trilhas nos alertou, nos deu uma dica. Quando vamos comparar medidas, elas precisam estar na mesma unidade. Por exemplo, na aula passada, nós comparamos quilograma, com tonelada, mas para isso elas precisam estar na mesma unidade. Quilograma com quilograma, grama com grama, tonelada com tonelada. A mesma coisa acontece aqui com o litro e o mililitro. Perceberam que uma das empresas, aquela que produz 15 litros por minuto, né, a medida está em litros, e a outra, 14.795, está em ml, que é o mililitros. Para que façamos essa comparação, precisamos igualar as unidades de medida. E aqui a primeira transformação. Transformamos 15 litros em mililitros. Sabendo que 1 litro é igual a 1000 mililitros, multiplicamos 15 por 1000, assim como nós fizemos quando nós transformamos lá quilogramas em gramas. Então, nós fazemos essa multiplicação por 1000 e temos aqui o resultado, ó, 15.000 ml, ou seja, 15.000 mililitros. Agora já é possível comparar, porque 15.000 mililitros é maior do que 14.795 mililitros. Na página 169, uma outra possibilidade é transformarmos 14.795 mililitros em litros. Agora é o inverso. Então, nós sabendo que 1000 mililitros corresponde a 1 litro, nós dividimos, olha. Então, agora nós temos uma outra conversão de medidas. Neste caso, nós vamos dividir. Lembra que nós fizemos na aula passada? Algumas dessas divisões, nós vamos ter aí números decimais no seu quociente, como é o caso dessa divisão aqui. 14.795, ao dividirmos por 1000, dá 14 inteiros, ou seja, 14 litros inteiros, mais 795 mililitros. Portanto, a máquina do tipo A produz a maior quantidade de suco por minuto. E olha aqui ao lado, ó, o 15, que são 15 inteiros, é maior do que o 14. Aqui nesse número decimal, lembra que as casas que nós temos antes da vírgula, né, os números antes da vírgula, eles correspondem à parte inteira. E ao lado direito, depois da vírgula, são as casas decimais. Então, neste caso, nós podemos comparar apenas a parte inteira. Por quê? 15 inteiros, nós já sabemos que é maior do que
14 inteiros. Portanto, já dá para saber qual é a fábrica que produz maior quantidade. Para transformar medidas em litros em medidas em mililitros, multiplicamos o número referente à medida em litros por mil. Já ao contrário, mililitros em medidas em litros, dividimos o número referente à medida de mililitros por mil. Parece confuso, mas aqui ao lado nós temos a tabelinha simplificada para você sempre utilizar. Então, olha só, vamos seguir aqui a ordem. Se eu vou transformar litros em mililitros, eu vou multiplicar por mil. Ao contrário, se eu for transformar mililitros em litros, eu vou dividir por mil. Mais uma vez, nosso material trouxe aqui essa tabelinha de conversão que fica fácil para vocês se lembrarem se tem que multiplicar ou dividir. Primeira atividade. Escreva a unidade mais adequada para medir a capacidade de cada item que nós vamos ver aqui. Então, nós temos a letra A, um copo. Qual é o mais adequado quando eu vou medir a capacidade de um copo? Eu vou usar litro ou mililitro? O copo é pequeno, então nós vamos usar o mililitro. Agora você vai escrever os demais. Um tanque de combustível, uma piscina, uma xícara de café e um balde. Número 2 é um probleminha que nós vamos resolver aqui. A caixa d'água de uma residência está abastecida com 70% de sua capacidade. Aí já entrou a porcentagem também. Sabendo que a capacidade dessa caixa é 500 litros, determine quantos litros de água faltam para encher essa caixa. Então, como nós vamos calcular, né? Primeiro, nós precisamos calcular aí, ó, 70%, que é o que já está cheio. Então, 70% do total da caixa, da capacidade da caixa, que é 500 ml. Então, agora vamos fazer esses cálculos? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós precisamos calcular 70% de 500, que é a capacidade total dessa caixa. Para facilitar, olha o que nós podemos fazer. Nós transformamos a porcentagem em fração. 70% é o mesmo que 70 centésimos. E aí facilita o nosso cálculo agora. Então, nós vamos calcular 70 centésimos de 500, que é o que nós precisamos saber aí para depois descobrir quanto ainda falta. Primeiro, nós temos que descobrir quantos litros já tem nessa caixa, para depois descobrir quantos litros faltam, que é o que foi pedido aqui nesse exercício. Para isso, eu vou fazer com vocês aqui o cálculo dessa porcentagem. Claro, os professores de vocês podem também explicar de uma outra maneira, a matemática tem vários caminhos, tem várias possibilidades. Eu vou explicar aqui para vocês pela fração e, caso os professores expliquem de outra maneira, você vai realizar aquela que você entendeu melhor, aquela que você se sente mais seguro para realizar. Então, vamos lá, nós vamos calcular 70% de 500, transformando 70 centésimos. Então, nós vamos calcular 70 centésimos de 500. Lembra quando nós estudamos fração de um número, de uma quantidade? Eu tenho que pegar aquele número que eu estou calculando e vou fazer o primeiro passo. Eu vou dividir pelo denominador. No caso aqui, eu vou dividir 500 por 100. O resultado dessa divisão, nós multiplicamos pelo numerador, que é 70. Então, esse é o passo do cálculo da fração de um número, de uma quantidade. Então, eu divido esse número, esse valor, pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, olha só, 500 dividido por 100 é uma divisão fácil. Dá 5, mas se você precisar, pode armar a conta, pode efetuar o algoritmo da melhor maneira que você julgar necessário. 500 dividido por 100, o resultado é 5. O que eu faço com o resultado da divisão? Eu vou multiplicar pelo numerador, que é 70. 5 vezes 70, 350. Portanto, olha, 70 centésimos de 500 dá 350. Se 70 centésimos de 500 dá 350, 70% de 500 também é 350. Essa já é a resposta do nosso probleminha B, lá da página 171? Não. Aqui nós temos a capacidade que já está cheia na caixa. Mas lá no probleminha, a pergunta final quanto falta? Olha só, eu vou ler para vocês. A pergunta é: determine quantos litros de água faltam para encher a caixa. Então, você já sabe a capacidade que já tem na caixa, 350. Agora, você precisa fazer outro cálculo para descobrir a resposta desse probleminha. Mas agora está bem fácil, né, pessoal? Na página 170, atividade 3.
complete cada item com um número adequado. Então, agora nós vamos fazer as transformações de medida. Então, nós vamos transformar 5 litros em mililitros. Lembra daquela tabelinha que acabamos de ver? Quando nós vamos transformar litros em mililitros, o que nós fazemos? Multiplicamos por 1000. Portanto, você vai multiplicar 5 vezes 1000. Já na letra B, nós vamos transformar ao contrário. Nós precisamos descobrir a quantidade de litros. Então, nós vamos fazer mililitros para litros. Nesse caso, nós vamos dividir 2.250 por 1000. Então, efetue os cálculos aí para fazer as demais também. A letra C, que é de litro para mililitro, e a letra D, que é de mililitro para litro. Número 4. Atividade 4. Para produzir 1 tonelada de papelão, são utilizados 100.000 litros de água. Então, para cada tonelada, 100.000 litros de água. Qual a quantidade de água necessária para produzir 5,2 toneladas de papel? Então, neste caso, olha só, cada tonelada de papel para ser produzida, eu utilizo 100.000 litros de água. Se eu quero 5,2 toneladas, ou seja, 5 toneladas inteiras e mais 2/10 da tonelada, qual é a conta que nós precisamos fazer? Nós vamos multiplicar por 100.000, porque a cada 100.000 produz 1 tonelada. Por isso, nós vamos ter que multiplicar. Na letra B, para produzir 300 quilogramas de papel, são suficientes 40.000 litros de água? Justifique sua resposta. Então, agora nós temos aqui em quilogramas. Para isso, olha só, nós sabemos que para cada tonelada é preciso 100.000 litros de água. Só que agora eu não tenho toneladas aqui, eu tenho apenas 300 quilogramas. Então, para 300 quilogramas de papel, se eu tiver 40.000 litros de água, será que é suficiente? Que cálculos nós podemos efetuar nesse caso? Então, nós vamos primeiro transformar. Então, nós vamos pegar os 300 quilogramas e vamos transformar em toneladas. Para isso, você vai pegar 300 e vai dividir por 1000. O resultado, você vai multiplicar por 100.000. E aí, você vai descobrir aí se é possível ou não, né? O que foi pedido ali, se 40.000 litros de água são suficientes ou não para produzir aí o que foi pedido. Número 5. Antes de sair para uma viagem, Paula abasteceu 3/5 do tanque do carro com gasolina. Esse tanque tem capacidade para 50 litros. Então, olha só, 3/5 de um total de 50. Primeira perguntinha, letra A. Quantos litros de gasolina foram colocados no tanque? Então, nós vamos ter que calcular 3/5 de 50. Depois, na letra B, sabendo que Paula pagou R$ 4,20 por litro de gasolina, determine quantos reais ela gastou. Então, primeiro passo aqui na letra A, nós temos que calcular aí quantos litros do tanque de gasolina ela colocou. Então, nós vamos calcular 3/5 de 50. E aí, você vai saber a quantidade de litros que ela abasteceu. Com essa informação, você vai calcular quanto ela gastou, porque em cada litro de gasolina, por cada litro de gasolina, ela pagou R$ 4,20. E aí, você vai fazer, então, este cálculo aqui na letra B. Número 6. A água é um bem necessário para a manutenção da vida no planeta. Embora exista grande quantidade de água no nosso planeta, apenas uma pequena parte é própria para o consumo. Portanto, é nosso dever preservar. Aqui nós temos uma outra dica do Vivendo Valores. Evitar o desperdício de água é um dever de todos. Faça a sua parte. Durante o uso, fechando a torneira e abrindo apenas quando necessário, uma grande quantidade de água pode ser economizada. Veja algumas situações em que é possível reduzir o consumo da quantidade de água que pode ser economizada. Então, olha as situações que nós temos aqui. Lavar louça, gasta-se 100 litros em 15 minutos. Escovar os dentes, 11.500 mililitros em 5 minutos. Lavar o carro, 180 litros em 30 minutos. E um banho, 30 litros em 15 minutos. Então, nós precisamos sempre aí estar tomando cuidado para que não façamos um gasto desnecessário em cada situação nossa aí no dia a dia. Então, nós temos aqui a letra A, que nós vamos calcular. Marina costuma escovar os dentes 3 vezes ao dia. Supondo que ela gaste 5 minutos em cada escovação, como foi falado lá em cima,
Segundo as informações apresentadas, quantos litros, que eu até já destaquei aqui, de água ela gastaria por dia? E vocês perceberam que lá em cima, a resposta está em mililitros? Aqui na informação, na gotinha de cima, está nos mostrando que 11.500 mililitros em 5 minutos de escovação. Só que aqui a pergunta está em litros. Então, quantos litros gastaria em um mês? Considere um mês de 30 dias. Então, para isso, o primeiro passo que nós vamos fazer primeiro é fazer essa transformação. Nós temos que transformar ali litros em mililitros ou vice-versa. Neste caso, nós vamos transformar em litros. Por quê? Porque a pergunta já está em litros. Então, como nós vamos fazer essa conta? Nós vamos pegar os 11.500 mililitros, que está lá na informação, dividir por 1.000, porque cada litro é equivalente a 1.000 mililitros. Então, você vai fazer essa divisão primeiro, para você descobrir quantos litros de água ela vai gastar em um dia. Depois, com essa informação de um dia, você vai calcular quanto ela vai gastar em um mês. Letra B. Utilizando as informações apresentadas, elabore um problema envolvendo medidas de capacidade e em seguida dê para um colega resolver. Sempre nós temos essa proposta no nosso material. Então, você vai utilizar aquelas informações das gotinhas aí de cima para elaborar um probleminha e dar para um coleguinha seu realizar aí. E ele vai fazer a mesma coisa com você. Aqui em cima eu também coloquei essa informação, pessoal. O resultado da resposta, você vai multiplicar por 3, né? Que você vai ter a quantidade de um dia, que ela vai escovar os dentes 3 vezes por dia. E depois você calcula de um mês. Medidas de volume, né? O volume é o que ocupa aquele lugar no espaço. Então, hoje também nós vamos falando de volume, né? Aquela ocupação em um espaço. Tudo que ocupa lugar no espaço, ele tem um volume. Então, nós vamos calcular aqui esse volume. Agora, vamos estudar a ideia de volume e algumas unidades de medida de volume, como o centímetro cúbico e o metro cúbico. Nós vamos entender já já por que é esse cúbico. Esse 3 que a gente coloca aqui em cima, tanto no centímetro quanto no metro, nós lemos cúbico. Lembra? Cúbico tem a ver com cubo, tem a ver com 3 dimensões. Então, nós vamos ver já já aí por que esse 3 que nós utilizamos nas medidas de volume. Então, olha aqui, ó, o metro cúbico, né, e o centímetro cúbico. Então, essa ideia de volume. Então, nós vamos ver agora, né? Observe como foram empilhadas as caixas de certo produto. Sempre utilizamos aí essas caixas, porque fica mais fácil de você compreender essa ideia de volume. Então, nós temos aqui no primeiro momento, observe como ficou aqui essas caixas no primeiro momento e observe como elas ficaram também no segundo momento. Lembrando que todas as caixas são iguais, elas têm o mesmo volume. E aí vem a perguntinha aqui abaixo. Quantas camadas de caixas há na pilha no segundo momento? E quantas caixas há em cada camada? Então, primeiro, ó, olha como é cada camada. Agora, olha no segundo momento. Quantas camadas nós estamos vendo aqui nesse segundo momento? Conseguiram contar? Olha, 1, 2, 3 camadas. Então, nós temos aqui 3 camadas. E agora está perguntando, e quantas caixas há em cada camada? Isso já é possível olharmos aqui no primeiro momento. Quantas caixas nós temos aqui? 6 caixas em cada camada. Então, perceberam que nós calculamos aqui, ó, a quantidade de caixas, a quantidade de camadas que foram empilhadas aqui no segundo momento também. Se considerarmos que uma caixa é a unidade de medida de volume, diremos que o volume desta pilha é igual à quantidade de caixas que há na pilha, ou seja, 18 caixas. Porque nós acabamos de ver aqui que nós temos 3 camadas e que cada camada contém 6 caixas. Então, nós multiplicamos 6 vezes 3, 18 caixas. Então, esse é o volume aqui desse empilhamento de caixas. A fim de que não ocorra diferença ao medirmos um mesmo volume, foram adotadas unidades de medida de volume padronizadas. Por quê? Caixas nós temos de diferentes tamanhos, diferentes profundidades, então nós temos que ter uma unidade padronizada, assim como as outras que nós já estudamos. O centímetro cúbico é a unidade de medida de volume. Esse é o espaço ocupado por um cubo, cuja medida de aresta é de 1 centímetro. Então, lembrando que as arestas são as linhas. Lembra que nós já estudamos lá os poliedros, as formas espaciais? Então, nós temos aqui, por que cúbico? Porque nós temos 3 medidas para calcular o volume. Olha, nós temos aqui, ó, a base,
nós temos a altura e nós temos também a profundidade, que eu acabei de destacar ali para vocês. Então, quando vamos calcular, quando vamos medir o volume de uma caixa, né, nós precisamos fazer aí uma multiplicação com essas medidas, base, altura e profundidade, que já já nós vamos ver também uma outra maneira de explicar isso para vocês. Outra unidade de medida de volume padronizada é o metro cúbico. Aqui nós temos o centímetro cúbico porque as arestas medem 1 centímetro, mas nós podemos também ter um metro cúbico, em que a aresta é com a medida de 1 metro. Então, nós teremos aí 1 cubo com a medida de 1 metro em cada aresta, e aí nós teremos 1 metro cúbico, que nós vamos ver também em muitas situações, nos desafios que vocês vão fazer. Na próxima página, na 173, nós temos aqui ó, o volume do paralelepípedo. Então, lá na página 172, nós vimos o cubo. Na página 173, nós estamos vendo o paralelepípedo, que também é uma figura tridimensional. Por que tridimensional? Lembra que nós já estudamos, como eu disse, os poliedros, as formas espaciais, nós temos 3 dimensões. Para calcular o volume de um paralelepípedo, vamos dividi-lo em cubos de 1 centímetro cúbico de volume e, em seguida, vamos determinar a quantidade de cubos em que ele foi dividido por meio de uma multiplicação. Então, nós temos aqui, olha, primeiro eu tenho o paralelepípedo com as dimensões. Então, nós temos o comprimento, que também nós podemos chamar de base, como eu falei agora há pouco. Nós temos a largura, que também pode ser a profundidade, e nós temos a altura, de 3 centímetros. Perceberam que nós temos 3 dimensões? E aqui ao lado foi transformado esse mesmo paralelepípedo, mas foram transformados em cubos. Então, olha quantos cubos nós conseguimos encaixar aqui no mesmo paralelepípedo, ou seja, o volume continua o mesmo. Então, olha aqui como nós fazemos essa multiplicação. 4 do comprimento vezes 2 da largura vezes 3 da altura. 4 vezes 2, que é 8, e 8 vezes 3, que é 24. Nada mais é do que a multiplicação das 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. Então, multiplica essas 3 dimensões e aí nós temos o volume do que foi solicitado de cada figura. Portanto, o volume desse paralelepípedo é de 24 centímetros cúbicos. O volume de um paralelepípedo é dado pela multiplicação de suas dimensões, como eu acabei de dizer. Então, nem sempre precisa transformar em cubos, basta nós termos a medida como nós temos aqui. Como todo cubo é também um paralelepípedo, calculamos o seu volume multiplicando suas 3 dimensões. Olha aqui, a diferença é que no caso do cubo, as 3 dimensões são iguais, porque o cubo é formado por faces quadradas. As faces, por serem quadradas, têm as mesmas medidas. Por isso, o cubo, todas as dimensões também têm a mesma medida. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que nós temos aqui ao lado, 8. Então, o volume desse cubo, 8 centímetros quadrados. Olha só, aqui essa informação para você sempre se lembrar como é que calcula o volume de um cubo ou de um paralelepípedo, de qualquer figura espacial, nós utilizamos bastante o cubo e o paralelepípedo. Então, nós vamos fazer sempre essa multiplicação aí das 3 dimensões da figura. Primeira atividade, aqui na página 174, determine o volume de cada pilha de blocos, considerando este cubo como unidade de medida de volume. Então, olha só, nós vamos aqui, uma dica. Nas atividades 1, 2 e 3, considere que não há blocos ocultos atrás. Em algumas situações, de alguns desafios, nós temos que nos lembrar que atrás do empilhamento, às vezes, tem algum cubo escondido. Neste caso aqui das atividades que vamos fazer, essa dica é para nos informar que não tem nenhum cubo escondido atrás do empilhamento. Então, nós vamos considerar esses cubos que estamos vendo aqui. Mas sempre precisa lembrar que tem embaixo, que tem em cima. Então, nós precisamos ter esse olhar cuidadoso. Então, como nós vamos calcular, por exemplo, o volume aqui do empilhamento A? Uma sugestão, nós vamos ver aqui, ó, eu tenho 3 aqui de comprimento, eu tenho 3 aqui também, né, que a gente chama de profundidade ou de largura, e nós temos aqui 2 de altura. Só que não está tudo igual. Percebam que aqui em cima está faltando uma parte? Então, como que nós vamos multiplicar? Primeiro, podemos multiplicar como se fosse completo. 3 vezes 3 vezes 2. Como se essas duas primeiras camadas estivessem completas. 3 vezes 3 vezes 2, que nós vamos ter um total de 18 cubos. Porém, olha só, nós vamos ter que tirar 4, porque olha aqui em cima,
na segunda camada, tiraram 4 cubos. Então, nós vamos tirar esses 4. Então, ficaremos com 14 cubos. Mas tem um outro item, um outro detalhe. Aqui em cima tem um cubo sozinho. Então, o que nós vamos fazer? Olha só, aquele 4 que nós já tiramos. E nós vamos acrescentar esse cubo que eu vou destacar aqui em cima para vocês. Olha só, esse cubo que está sozinho. Então, nós temos aí, neste empilhamento, eu posso dizer que o volume é 15 cubos. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com este cubo, com este empilhamento de cubos aqui no item B. Então, faça como eu acabei de demonstrar, você pode calcular como se fosse o total e depois tire os cubos de onde foram retirados aí, faça essa subtração. Calcule da melhor maneira que você julgar necessário. Número 2. As pilhas foram construídas com cubos também de 1 centímetro cúbico de volume, sem contar, estime, olha a estimativa, qual das pilhas possui maior volume. Primeiro você faz uma estimativa. Agora, determine em seu caderno o volume de cada pilha em centímetros cúbicos e verifique se sua estimativa está correta. Então, lembrando que cada um dos cubos aqui tem 1 centímetro cúbico, então cada aresta possui 1 centímetro cúbico. Então, determine aí no seu caderno qual é o volume do A, do B e do C. Na atividade 3, da página 175, calcule o volume de cada uma das pilhas, sabendo que o cubo tem também 1 centímetro cúbico. E que metade de um cubo, perceberam que aqui é metade de um cubo, tem meio, 0,5 ou 5 décimos, é o mesmo que meio centímetro cúbico. Então, nós vamos calcular aqui este empilhamento e aqui o outro empilhamento. Lembrando dessas informações que acabamos de ver aqui em cima. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 4 vezes 1, porque nós temos aqui, olha, 4 vezes, né? Nós temos 4 vezes 1, mais 2 vezes meio. Por que 4 vezes 1? Ó, 1, 2, 3, 4, né? Vezes 1, porque eu só tenho 1 aqui, perceberam aqui na profundidade que é apenas um cubo. E por que vezes meio? Porque eu tenho 2 vezes meio, porque eu tenho meio do lado direito e meio do lado esquerdo. Então, quanto vai dar isso? A mesma coisa você vai fazer aqui com o próximo empilhamento, né? Que nós temos também um aqui que representa meio cubo. Então, faça aí também a mesma coisa. Atividade 4. Calcule o volume de cada paralelepípedo. Então, nós temos aqui as dimensões. Olha, o cubo, nós temos essas dimensões de 4 vezes 4 vezes 4. Então, você calcule aqui. O outro, lembrando que o cubo também é um paralelepípedo. E aqui nós temos o outro com outras dimensões. 4 por 3,5 por 2. Então, você vai fazer esses dois cálculos aqui e determinar o que vai ser a resposta do volume de cada um. O número 5, você vai imaginar essa caixa. Nós vamos imaginar essa caixa aqui. Não tem aqui a caixa, mas você vai fazer essa... vai imaginar, de repente, até desenhar no seu caderno, para que ajude você a calcular melhor. Uma caixa de certo parafuso tem 10 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, com 8 centímetros de altura. Então, já tem as dimensões dessa caixa. E você vai determinar o volume dessa caixa em centímetros. Só que perceberam, o que foi dito aqui, é que é uma pilha, olha só, que tem 1.250 caixas deste parafuso. Então, você vai ter que fazer os cálculos aí. Então, lá de cima, olha, eu já deixei aqui para vocês qual é a multiplicação que vocês terão que fazer. Olha, nos dois casos. E agora, nessa caixa aqui, que você pode desenhar, como eu disse, para você calcular as dimensões dela e depois qual será, né, o volume, lembrando que é um empilhamento de 1.250 caixas iguais a esta. Então, você vai fazer aí, olha, o cálculo com essas dimensões e pensando nesse empilhamento. Página 176, atividade 6. Para encher completamente certa piscina, são necessárias 182,5 metros cúbicos de água, sabendo que 1 metro cúbico equivale, olha só, vou até destacar aqui para vocês, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, cada metro cúbico, ou seja, cada caixa, né, cada cubo que tem aí as arestas de 1 metro, que aí forma, né, 1 metro cúbico, equivale a 1.000 litros de água. No caso aqui da piscina é de água.
podemos determinar a capacidade dessa piscina em litros multiplicando 182,5 por 1.000, como nós já fizemos em outras situações. Então, nós temos aqui essa multiplicação, então o resultado será 182.500 litros, é o quanto vai ter de capacidade essa piscina. Portanto, a capacidade dessa piscina é de 182.500 litros de água. De maneira semelhante, então você vai fazer a mesma coisa, né? Determine a capacidade em litros de uma piscina com 9 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2,5 metros de altura. Então, agora você vai fazer aí os cálculos da capacidade desta aqui, que é uma outra capacidade diferente do que a gente viu lá em cima. Número 7. Veja a representação do reservatório de água que foi instalado na fábrica de Rafael. Qual é a capacidade em litros desse reservatório? Então, nós temos as dimensões aqui desse reservatório. Nós temos 3 metros de comprimento, 2 metros de largura, 2,5 metros de altura. Então, faça aqui o cálculo dessa capacidade. 8. Luana vai comprar um aquário. Em dúvida entre dois modelos, ela vai comprar o aquário com maior volume, mas para isso precisa calcular o volume do aquário A e do aquário B, para depois você responder aqui qual dos aquários a Luana vai comprar. Então, para isso, calcule o volume do aquário A e calcule o volume do aquário B. Só assim você vai conseguir determinar qual deles ela vai poder comprar. Olha, aqui eu já deixei para vocês a medida, né, das dimensões para você multiplicar. E depois, com essa resposta aqui da multiplicação, você vai multiplicar por 1.000, que como nós vimos, cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. E aí você termine aí os cálculos para poder responder as questões. E a mesma coisa você vai fazer no 7 e também no 8. Mais atividades. Nós temos aqui na página 185 a atividade 11, mas na última aula nós já efetuamos, nós já realizamos esse exercício 11. Então, agora nós vamos fazer só o exercício 12. Um caminhão vai transportar 28 caixas conforme as imagens abaixo. Então, nós temos aqui, olha como ficou este caminhão. Olha só, são 28 caixas. Aqui ao lado, nós temos as dimensões dessa caixa. Percebem aqui? Nós temos 1 metro de comprimento, 1,2 metros de largura e 1 metro de altura. O que você vai fazer aqui na letra A? Qual é, em metros cúbicos, o volume de uma caixa? Então, o primeiro passo é você calcular aqui o volume de uma caixa, que no caso, utilizando essas dimensões. Depois, com o volume de uma caixa, você vai calcular o volume total de mercadorias que o caminhão vai transportar. Lembrando que lá em cima já deu essa informação, que são 28 caixas. E ainda a letra B. Sabendo que em cada caixa há apenas um produto de 23 quilogramas, determine a massa total de mercadorias que o caminhão vai transportar. Então, primeiro, olha só, nós vamos primeiro calcular o volume de uma caixa, depois calcular o volume total das caixas que o caminhão está transportando e depois transformar isso em quilogramas, para nós determinarmos a massa, ou seja, o peso que esse caminhão está transportando. Então, o primeiro passo é descobrirmos lá no primeiro da letra A o volume de um cubo, que é a primeira caixa lá que eu já trouxe as informações para vocês. Depois, com esse resultado, você vai calcular o volume total do caminhão e depois vai transformar em quilogramas para que tenhamos a massa, que é o peso, como eu disse, desta carga que o caminhão está transportando. O que estudamos? Então, chegamos aí ao final deste capítulo, então nós temos aqui o que estudamos. Vimos neste capítulo que em algumas situações do dia a dia precisamos determinar a massa, que é o peso, ou a capacidade dos objetos. A capacidade é o líquido, né, dos objetos, o que cabe dentro de cada objeto. Também estudamos algumas unidades de medida de massa, temperatura e de capacidade padronizadas. Vamos relembrar. Nós estudamos o miligrama, o grama, o quilograma e a tonelada, que são algumas unidades de medida de massa padronizada. E nós temos aqui a equivalência. 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. E 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Utilizamos a escala Celsius para medir a temperatura. E a unidade de medida é o grau Celsius, como nós vimos aqui a representação. O mililitro e o litro são algumas das unidades de medida de capacidade também padronizadas. E a equivalência é que
Cada litro corresponde a 1.000 mililitros. Algumas das unidades de medida de volume padronizadas são de centímetro cúbico, como acabamos de realizar aqui nas atividades, e também o metro cúbico. O volume de um paralelepípedo é dado pela multiplicação de suas dimensões. Então, nós pegamos as 3 dimensões dessa figura, por ser uma figura tridimensional, e fazemos a multiplicação para obtermos aí o volume em cada situação. Então, essa foi, agora finalizamos este capítulo de matemática com o estudo aí das medidas. Chegamos ao final, então, de mais essa aula. Espero vocês em uma outra oportunidade, pessoal. Tchau, tchau.